ali falando, tô conversando com o Mauro Júnior aqui. Não sei, vou chamar. Tem que esperar ela entrar. Mas não sei o que eu Sim, essa é a mas ela tem as suas espectadoras. Mas deixa eu ver, então ninguém vem não. Olá. Não, ninguém vem não. Ninguém entra, né? Mas eu posso dizer que estou esperando ela. Não posso dizer. Não, só quando alguém vem, né? Mas deixa o pessoal começar a entrar. Deixa eu entrar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu queria um papel para anotar as coisas. Pega esse aqui, ó. O pessoal começa a entrar. Eu tenho que chamar. Como anda lá? O nome dela? Jesus. Aqui, Mas aí entrou, tu já entrou. pode falar. Entrou. Olá, boa noite. Estamos aí, cadê? Estou aguardando aí Maria de Jesus. Aliás, Jesus Moura, nossa convidada de hoje, dessa live. Ah, que bom que você está aí, querida. Oh, cheguei. Nós estamos dando sequência a uma série de lives no mês de julho, especificamente como uma homenagem preta, né? O Julho das Pretas, as mulheres negras, especificamente. Então, todas as transformam, que é um grupo de promotores e procuradoras de justiça do Ministério Público Brasileiro, do qual eu faço parte, tem organizado vários momentos, não só esse, mas outros grandes momentos de grandes discussões em prol da democracia brasileira, em prol de uma ação institucional focada na cidadania. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente traz esse enfoque para o Júlio das Pretas, não é? Então, nada como uma preta maravilhosa que nem Jesus Moura, que é Obrigada. psicóloga, é terapeuta, é professora, é estudiosa das questões raciais. Então, Jesus, é uma honra, é um prazer reencontrá-la nesses momentos, porque há muito tempo, né, que a gente já tem essa convivência, Uhum. trabalhar o racismo dentro do Ministério Público de Pernambuco, desde 2002, 2003, a partir das nossas oficinas, das nossas Uhum. áreas, e você com a professora Maria Lúcia, do Instituto AMA Isso. também, que Uhum. foi a grande facilitadora, palestrante, colaboradora de todas as horas. Então, para nós, né, e para mim particularmente, é uma alegria poder fazer esse Uhum. com você e compartilhar com tantas pessoas que eu sei que estarão interessadas, né, de dar continuidade. São falas maravilhosas que já nos antecederam, que certamente continuarão. Uhum. Mas como a nossa temática de hoje é racismo e imaginário social, não é isso? Então eu Isso. gostaria, inicialmente, Jesus, de perguntar a você o que é que você traz como a essa questão e Uhum. a social se confunde com coletivo, imaginário coletivo. Como esse imaginário social, da forma como ele foi construído em relação à população negra, como ele interfere nessas relações, né? O que é que Uhum. significa na vida, né, das pessoas. Eu falo não só das pessoas negras, porque a sociedade brasileira como um todo ela é afetada por essa chaga que é o racismo, né? Então, eu queria falar sobre essa perspectiva desse imaginário e Boa noite, né, a todos. Boa noite, doutora Bernadette. É um prazer estar aqui
até aceito o seu convite, para mim é inevitável, porque, como foi dito, nós temos uma parceria de longas datas e, nesse momento, eu não poderia deixar de me furtar de estar aqui e de poder fazer esse diálogo com vocês, né? E aí o tema, né, do racismo imaginário, a gente primeiro pensar um pouco o que é que constrói esse imaginário. Muitas vezes as pessoas, a gente percebe que as pessoas não entendem muito o que é o racismo, e a dimensão de ter acesso a esse racismo, ela está justamente em compreender como funciona esse imaginário. Então, a gente tem uma construção social, né, de conceitos, de informações, de símbolos, de referências. E isso se constitui naturalmente na sociedade. Quando a gente nasce e ocupa e se insere exatamente nesse universo. Então, desde muito cedo, a gente vai adquirindo uma série de conceitos, de entendimento, de ideias, de informações que já estão postas, que já foram construídas socialmente. Então, nós construímos o imaginário. Por que imaginário? Porque nós não tivemos a ação de construí-los, né? Então, a gente adquire aquilo que já foi construído, e a partir disso que foi construído, é que nós começamos a enxergar o mundo, né? O mundo, as imagens, os sentidos, as aspirações, as fantasias, elas são construídas a partir de algo que já nos foi dado pronto e que a gente recebe esse imaginário, né, construído socialmente, e a gente passa a ver o mundo e a enxergar o mundo e a enxergar as coisas, as pessoas e as relações a partir desse imaginário. A gente vai trazer aí algumas diferenças mínimas no sentido de diferenciar imaginário social, imaginário coletivo, inconsciente coletivo, e aí a gente já parte para um conceito dentro da psicanálise, mas que em todos eles o sentido é né, de algo que a gente se insere pronto, né, que já foi construído e que a gente passa a reproduzir. Né? E como a gente reproduz e como isso se relaciona na questão racial. Nesse imaginário já existem conceitos, ideias e preconceitos, né, ideias preconcebidas que já foram inseridas nesse imaginário, e todos nós, brancos, negros, enfim, todas as pessoas, quando se inserem, né, na vida social, capturam essas informações do jeito que elas estão prontas. E aos poucos é que, quando a gente consegue, vai transformando, vai desfazendo algumas ideias que foram preconcebidas. Mas outras pessoas não conseguem fazer isso, quebrar essas ideias, desfazê-las, né? Então, o racismo está dentro dessas informações, das suas mais diversas formas de existir. O racismo ele está nesse universo porque ele é uma ideologia que foi construída que está dentro desse imaginário, e que a sua forma de inserção ela está diretamente ligada às relações de poder. Então, é uma ideologia que é construída para diferenciar grupos sociais, pessoas e lugares, e aí a gente tem a relação brancos e negros, as relações de poder estabelecida com o racismo, com a forma de incidir sobre um determinado grupo, um determinado povo. E esse imaginário, mesmo que você não fale sobre o racismo, mas você reproduz, porque lá estão a forma de você ver uma pessoa negra. De que forma eu vejo uma pessoa negra? De que forma eu idealizo um ser negro? Está lá descrito e, né, prescrito nesse imaginário. No entanto, se eu não parar para pensar, eu vou reproduzir, eu vou pensar a partir daquele ideal que foi construído do que é ser negro e daquele ideal do que foi construído do que é ser branco, né? Ou do que é ser índio, enfim. Todos esses modelos, eles estão ali. E essas relações de poder, elas são demonstradas
naturalmente ou naturalizadas, né? Não naturalmente, mas vão sendo naturalizadas numa forma de dominação, na forma de exploração, na forma de opressão e de construir e manter as situações de desigualdade. Então, nesse universo, é mais ou menos aí onde a gente situa o imaginário social e como o racismo, enquanto ideologia, vem pronta para a gente e a gente precisa ou desfazer ou acaba reproduzindo esse racismo. Então, Jesus, a gente sabe que esses estereótipos, né, que estão presentes nesse imaginário convergem para um modelo, né, que se contrapõe a uma hegemonia, não é verdade? A uma Exato. beleza de conhecimento, de sabedoria, e que esse ele se afirma constantemente, né, através justamente desse imaginário, né, de que as pessoas negras estão no lugar certo, que a sociedade estabeleceu para elas, e essas pessoas negras, elas naturalizam os lugares, né, que essas negras devem ficar, né, devem ficar, e a ponto de quando a gente tem legislação, como nós temos atualmente as leis de cotas, etc., as ações afirmativas de um modo geral, que você tenta mexer nesses lugares estabelecidos, então esse imaginário ele atua de uma forma muito violenta até, né? Isso. E a gente, às vezes, a sensação que você fala de cota Entendi. se houvesse uma reserva de mercado para os nossos, né? Então, esse outro, né, ou essa outra, que não está dentro do perfil hegemônico, é como se não tivesse o direito de acessar esse lugar que hoje em dia a gente busca através de uma política pública, através de legislação, que custou muito sofrimento na vida das pessoas negras, dos nossos ancestrais, e de repente nós do sistema de justiça, que temos a obrigação de cumprir, ou de fazer cumprir, aliás, de implementar e de fiscalizar essas leis, muitas vezes nós também agimos de uma forma conivente com esse sistema, né? Com essa hegemonia, com essa supremacia branca, como diz Bell Hooks, né? Então, como a gente faz vista grossa, né? As reitorias, os concursos públicos, as universidades, para fazer com que os brancos entrem no lugar dos negros, e a gente faz de conta que acredita que aquela pessoa se disse branca, e é verdade que ela é branca. Aliás, desculpa, uma pessoa branca que se diz negra, e a gente acredita, porque é cômodo. No fundo, é como se aquilo ali correspondesse a um querer, né? Há uma conivência com aquela situação, porque é inacreditável você não ver a cor das pessoas que chegam na sua frente. Eu não estou falando de gente que é moreno claro, pardo claro, como se diz hoje em dia. Eu estou falando de pessoas brancas que muitas vezes acessaram. Estou falando isso do imaginário social que também está presente nessas práticas, né? É imaginário de que aquele lugar para as pessoas negras acessarem. Então, quer dizer, como essa coisa do imaginário interfere em tudo, né? Mas eu queria ouvir a respeito de uma lei fundamental que transformou o negro, que é a 10.079, a lei que exige, torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no ensino fundamental e médio, e a gente tem um baixíssimo grau de implementação dessa lei, porque há uma má vontade, eu chamo mesmo de má vontade, em todas as instâncias, certo? Justiça, nas universidades, para implementar as relações raciais na licenciatura, para os professores saberem o que é história
a africana e a brasileira, enfim. Então, a desculpa vai se acumulando. O professor continua saindo 17 anos depois, a lei é de 2002, janeiro de 2002. Então, os professores continuam saindo das universidades sem saber, sem ter estudado isso, porque não é a disciplina obrigatória. Ela é facultativa em alguns cursos raríssimos, mas, enfim. O que eu quero dizer com isso é que qual é que você acha, o quanto a gente poderia, a gente está tão preocupado com o racismo atualmente, né? Está todo mundo falando do racismo, todo mundo ser antirracista, que bom, é maravilha. Porque a gente é do tempo que quando a gente falava em racismo institucional, era um horror essa palavra. Parecia que a gente estava... Aqui ninguém é racista, aqui ninguém é racista. Então, agora todo mundo sabe, graças a Deus, que racismo institucional existe, que ele afeta profundamente a vida das pessoas, e o racismo estrutural já é um clareamento dessa ideia, já é uma ampliação dessa ideia, muito, sabe, mais inclusiva, muito mais, digamos assim, compreensível do que é o racismo. Então, na sua opinião, na sua visão de especialista na psicologia, que a gente sabe quanto uma criança negra é afetada na escola, não só com o livro inadequado, mas com a própria forma como se desenvolvem as relações raciais. Sim, porque a lei não trata só de conteúdos, a lei trata de relações raciais. Eu queria ver sua opinião a respeito da importância dessa lei, porque eu acho que isso é muito bom para os nossos colegas do Ministério Público saberem o quanto é importante que uma lei como essa ela seja plenamente implementada no Brasil, e nas suas bases, nas suas origens. Porque é muito bom que a gente esteja querendo, né, botar quem comete crime de racismo na cadeia, ótimo, é para botar mesmo, é para processar mesmo. Agora, a gente precisa também pensar em estratégias que evitem, né, que o racismo aconteça lá na frente, que o crime de racismo se efetive. Né? Quanto menos a gente puder agir no individual e quanto mais a gente puder agir no coletivo, nas macroações institucionais, como no caso da implementação civil, o que é isso? O que é que essa lei pode mexer nesse imaginário? É isso que eu consigo. Ok. Então, elementos que você já trouxe que são importantes qual é a incidência desse imaginário social do racismo na construção da vida das pessoas, das identidades. Então, se esse imaginário ele incide sobre, questiona, né? cria informações cristalizadas com o racismo a partir da moral, da estética e da intelectualidade das pessoas. Então, esses três elementos, eles são alvos prioritários, digamos, do racismo. Né? Acabar com a moral, ou seja, destruir o sujeito negro, ele tem, a princípio, da ideia preconcebida, uma moral, né, que não vale nada, né? E aí tem várias formas de chamar de ladrão, e, enfim, de mulheres que não têm valor, enfim, tudo mais que é atribuído ao ser negro. A parte da estética, e a gente já conhece isso muito bem, porque é a questão dos padrões instituídos de beleza, onde a beleza negra não ocupa esse lugar de destaque. E na intelectualidade, porque há sempre uma dúvida quanto ao potencial e à capacidade das pessoas negras. Ora, esses três elementos, se a gente pensar na construção da identidade de uma criança, né, e que no lugar onde ela passa uma boa parte do tempo dela, que é a escola, e se essa escola ela não produz uma forma de valorizar esse ser pelas suas qualidades, pelas suas potencialidades, e não desvalorizá-los por esses três elementos, né? Achar que a criança negra é incapaz de aprender, que ela não pode ficar na fila da frente na apresentação da escola, de que se desapareceu alguma coisa na sala, vão olhar logo para a menininha ou a menininha negra, desconfiando que foi ela que tirou. Então, essa ideia que está lá acentuada no imaginário, ela vai se reproduzir dentro do espaço escolar, criando uma estrutura desse racismo estrutural, né, criando essa estrutura, e a Lei 10.639, ela vai trazer, além desses outros elementos que a escola precisa
se rever nos modelos de exemplos e de valorização, a 10.639 traz justamente essa valorização. A presença negra no Brasil, nas suas mais diversas formas e valor que ela tem, que ela teve, que ela tem historicamente. E aí compreender como foi esse processo da escravidão. As pessoas foram escravizadas, elas não são escravas, não são descendentes de escravos. Elas são descendentes de pessoas que foram escravizadas, que nessa relação de poder alguém as colocou nesse lugar. Não é esse lugar que é delas. Elas foram colocadas nesse lugar de escravos. Então, esse elemento ele precisa ser entendido desde muito cedo, porque aí a educação, a compreensão dos lugares vai dando ao sujeito branco e ao sujeito negro, a criança branca e a criança negra, o entendimento de como essas coisas foram constituídas. E aquilo que eu falei é tirar e desfazer aquilo que está de ideias preconcebidas no imaginário social. Porque lá no imaginário tem dizendo que aquela criança não vai dar para nada. O professor e a professora muitas vezes deixam de investir na criança que tem potencial intelectual, que tem potencial de conhecimento, de discernimento, de desenvoltura, porque há uma descrença na capacidade dessas crianças se desenvolverem. Então, a Lei 10.639, ela é uma forma de chegar a professores e professoras que nunca estudaram sobre o assunto, que nunca tiveram contato sobre o assunto, terem contato, compreenderem isso que a gente está falando aqui, compreender como é que essa história se deu, compreender os valores de como esse país foi construído a partir do suor, do sangue de uma população negra, de que essa população, além dela construir o país, ela foi explorada, que ela foi serviciada, né? Que ela foi maltratada, que ela foi colocada como um animal. Então, todos esses elementos precisam ser desconstruídos de que isso não está no sujeito negro, mas está na imagem que ficou desse sujeito a partir de uma história, de um processo histórico onde a questão da supremacia branca, do poder branco, incidiu sobre um grupo de pessoas negras que foram trazidas para o nosso Brasil quanto sequestro. Elas foram sequestradas e trazidas à força para se submeter a esse sistema tão perverso que foi a escravidão. E que ela ainda está, ela ainda se perpetua em muitos aspectos, né? Se a gente for ver alguns tratamentos da empregada doméstica, do serviçal, do empregado, muitas vezes alguns resquícios ou muitos resquícios desse processo de escravidão, ele ainda se reproduz numa relação com pessoas nos seus serviços, né? Em vários espaços do serviço. Oh, Jesus, muito, muito, muito bom. E a gente vê, né, também essa questão de conquistado numa perspectiva puramente europeia, né, do vencedor, digamos assim, e que as lutas históricas mencionadas, não é? É contada uma história só de uma perspectiva negativa. De zumbi era o cara fujão, que o negro fugiu porque tinha preguiça de trabalhar, como os indígenas. E as lutas do povo negro que ninguém fala. Uhum. Essas histórias, resgatar essa perspectiva histórica dessa inclusão, mostrar a contribuição de sujeito dessas pessoas e não de objeto, apenas como a história oficial se refere, e que é uma história condicionada para isso, né? Para que a educação fosse Uhum. nessa perspectiva puramente colonial. E a gente vê, quando a gente analisa o resquício, né, dessa situação, como ela se pereniza, ela se reproduz, como eu estava vendo uma matéria que os empregados domésticos menor de idade, 67% das meninas que são empregadas domésticas, menor de idade, são meninos negros. E 93% das meninas que são empregadas domésticas de menor, estou falando menor de idade. Ainda, estou falando de hoje, dado que foi o Programa Nacional de Prevenção ao Trabalho Infantil. 93%
crianças que trabalham em casa de família, né, são crianças negras. Quer dizer, esse racismo ele é extremamente danoso e extremamente pernicioso, porque é como se as pessoas não enxergassem que criança é criança. Criança não Uhum. tem que ser, né, escravizada, não tem que estar fazendo trabalho doméstico, não tem que estar trabalhando a despeito, a desculpa de ser porque vai ser babá, porque vai ajudar nisso e naquilo. Quem sabe dessas crianças que não têm esse dado, quantas estudam? Quantas estão fora da sala? Ou quantas estão fora da sua faixa etária, né, adequada? Então, quer dizer que a coisa é muito séria, porque é um histórico que se reproduz. A gente está falando de hoje, puxa. Né? Então, é preciso que a gente Uhum. fique atento e atentas. E eu me pergunto, por exemplo, a infância e juventude, que a gente tem um estatuto maravilhoso, que, por sinal, completou 40 anos. Foi 40 anos? 30 anos, peraí. 30 Ou anos. 30 anos, Eu sei porque eu fui uma das implementadoras do Estatuto da Igualdade Racial, que na época era da infância e juventude. Uhum. Mas, assim, é porque o tempo passa tão rápido. E hoje também é 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, 20 de julho. Uhum. São dados Uhum. importantes. Mas, voltando ao que eu estava me referindo, eu estava falando a respeito da Estava repercussão falando das crianças e de tudo isso, né? Adolescente. escravocrata, né? E que Uhum. aí a gente vai para a infância e juventude e a gente não presta atenção a isso. Eu coloco isso sempre, Jesus, porque é importante que na nossa prática institucional, eu digo a juízes, juízes, defensores, porque nós somos os fiscais e os implementadores, e quem deve fazer. E a gente faz de conta, quando o Estatuto fala em proteção integral, a proteção integral de uma criança dessa, né, dessas crianças negras. Então, é preciso que o olhar se volte para isso também. Não naturalize isso. Não é normal isso. Né? E a gente, de uma certa Uhum. forma, questiona. Né? Ou não busca, né, chegar junto e pensar em alguma forma de interferir nesse processo. Porque não basta a gente se compadecer, a gente saber e a gente conhecer. Uhum. É preciso que a gente tenha, a partir do compromisso institucional, dos nossos lugares, na sociedade, na família, no Estado, a gente faça algo diferente. Porque senão a gente vai reproduzir o que já foi posto. Né? Mas, enfim, eu queria também, a propósito dessa questão, eu queria lembrar, no imaginário das mulheres negras, como ainda é impregnado, né, para o outro que vê a mulher negra, para o terceiro que vê a mulher negra. Primeiro que a maioria, nós temos uma imensa maioria, eu estava ouvindo essa semana a presidente da Federação das Empregadas Domésticas, e eu achei assim muito bacana a fala dela dizendo a grande dificuldade, mas que apesar disso, elas estão cada vez mais organizadas, elas estão cada vez mais conscientizadas da necessidade dessa agregação e dessa congregação para defender seus direitos, mas ela dizendo que é tudo muito difícil, é tudo muito é, é, invisível, né? Aquela realidade delas. Então, quem primeiro está passando todas as consequências das pandemias, não só porque estão adoecendo junto com seus patrões, né? Suas patroas, mas, sobretudo, porque as condições de vida são as mais precárias possíveis, que não possibilitam dados que são necessários. Então, uma coisa muito, muito importante é a gente perceber como esse imaginário social, ele perpetua também esse lugar, essa negação de direitos a essas pessoas, a essas mulheres, né? Focando aqui nas mulheres negras. Por outro lado, a gente tem, e isso eu queria que você comentasse sobre isso também, é
que nós estamos vendo uma juventude negra, homens, meninos e meninas, que estão chegando nos espaços, né, das universidades, e isso eu acho que está fazendo já uma grande diferença. Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre esse imaginário que perpassa a realidade da mulher negra, né? E também sobre essa ocupação desses espaços de poder através do conhecimento da universidade, que já possibilita um grande número, não o suficiente, não o que se espera, não o que deveria, mas de jovens nas universidades. Como é que você faz esse contraponto entre a reprodução e a esperança? Esse imaginário se desconstruir a partir de toda uma luta de mulheres e homens negros, sobretudo, que estão acessando, principalmente as pessoas negras. Bom, nesse percurso da sua fala, eu queria apontar para uma questão que leva a essa reflexão, que na construção do racismo brasileiro, ele se transformou num evento com muita dificuldade para ser destruído, porque foi criado inicialmente a partir até daquela ideia construída falsamente da democracia racial. Então, esse elemento que foi criado de uma forma a manter as condições desiguais na realidade, porque não existe essa democracia, né, de acesso, de direitos. Então, isso aqui é uma grande questão que a gente precisa não esquecer, né? E aí, nesse critério, por um tempo, se perpetuou um racismo a partir de um pacto de silêncio e de um pacto de omissões, né? Tanto silêncio quanto omissões. Então, o que é um pacto de silêncio? Algo que a pessoa negra percebe, sente, por exemplo, de inadequado. Por exemplo, a pessoa que você trouxe do Sindicato das Empregadas Domésticas, ela sabe como isso acontece dentro do ambiente de trabalho dela. Ela não é uma pessoa da família, mas em alguns momentos ela é dita como se fosse uma pessoa da família, mas ela não é tratada como uma pessoa da família. Né? Ela não se alimenta como uma pessoa da família, ela não tem um lugar de descanso para dormir como uma pessoa da família, ela não acessa às discussões e às coisas, né, que fazem parte da família, ela tem que ser invisível, ela tem que entrar e sair muda, e se ela se incomodar, ou se ela se incomodar, não, ou se ela expressar algum incômodo dela pelo tipo de tratamento, pelo patrão tentando serviciá-la, por qualquer coisa, quebra-se um pacto de silêncio. Esse universo de uma pessoa negra se queixar que está sendo tratada de forma racista, preconceituosa, foi construído por muito tempo um cala-boca. E ainda muita gente tem muito medo ainda de expressar, de dizer, né, e de reconhecer, inclusive, porque é tão negado, esse pacto ele é tão forte, tão estruturado na nossa sociedade, que as pessoas, quando se sentem violentadas de alguma maneira, até questionam se realmente se realmente aquilo aconteceu, se aquilo realmente tem a ver com racismo. Ela sente que sim, mas o pacto mantém uma distância tão grande, e aí acaba que também a questão das omissões, porque outras pessoas que estão próximas, que fazem parte, ou são negras, ou são brancas, que percebem, que entendem que aquele tratamento não é adequado, que houve um racismo, as pessoas se omitem, porque evitam de falar. E aí tem uma coisa de que se falar vai criar um constrangimento, que é um processo justamente inverso. A pessoa está sendo constrangida, mas ela, na defesa, ela acha que vai constranger as pessoas. E aí esse elemento das mulheres, né, que você traz, as mulheres nesses espaços sociais, elas têm uma vivência extremamente forte, por exemplo, no olhar que se tem do corpo da mulher negra,
né? Se o sentido do ser negro é destituído de uma humanidade, o racismo ele cria essa destituição da humanidade, esse corpo da mulher negra, ele também passa a ser um corpo destituído dessa humanidade. E aí tem uma série de critérios, né, de como essa mulher negra se insere no mercado, as diferenças que ela tem a nível salarial, ela está sempre na base da pirâmide, dos acessos, dos acessos aos bens e serviços que ela tem direito, né? Ela acaba que tem mais dificuldade de fazer esses acessos. Por outro lado, o sistema de cotas, ele traz a tentativa de mobilizar a universidade para ela entender que existia uma cota não legalizada que era de 97% de pessoas brancas dentro da universidade. Então, quando as cotas são instituídas como legislação, ela é instituída para dizer, vocês têm, porque o sistema não se abre para todas as pessoas. Vamos precisar abrir o sistema para todas as pessoas. E aí, esse sistema, ele mobiliza, ele cria um furdunço dentro da academia, inclusive expondo mais ainda os aspectos racistas da academia, e que muitas pessoas, às vezes, dizem assim, não vamos fazer isso, não, que as pessoas estão sendo mais racistas. Não, elas estão sendo mais expressas, o racismo está sendo expresso de uma forma mais evidente, o pacto do silêncio está sendo quebrado, as omissões estão sendo retiradas, e esse processo de chegar mais jovens na universidade é um processo de reformulação disso. Jovens negros que estão se inserindo na universidade, eles já se inserem compreendendo que aquele espaço é um espaço extremamente racista e que eles precisam se sustentar, se segurar, incidir, serem profissionais e poderem, a partir daí, também fazer a sua incidência nos outros espaços que vai favorecer a população negra, como espaço de políticas públicas, né, de formulação de normas, leis, né, e de conhecimento, porque a gente tem um processo no nosso país que a gente só entende o racismo se a gente estudar, se a gente ler, se a gente se apropriar, se a gente dialogar como está fazendo aqui, porque as formas de invisibilizar esse racismo são diversas. As pessoas, às vezes, se questionam se é ou não, e porque elas não têm subsídios para confirmar, para dizer que é. E quando a pessoa negra acentua e aponta isso, algumas pessoas dizem, não, será por medo ainda, por um medo de confirmar, né, que existe um racismo, de que aquilo existe. Então, eu acho que é uma grande esperança, sim, a juventude que está entrando nos mais diversos espaços da academia, que antes era só alguns lugares, algumas profissões específicas, e agora elas estão indo para todos os espaços, elas estão acreditando que em todos os espaços elas são capazes de serem profissionais negros e negras e que podem incidir na sociedade por esse caminho. Luiz Jesus, eu acho que é muito importante isso tudo que você está colocando nessa perspectiva, né, de transformação, de sair da identidade, de estar, porque conhecimento é poder também. Né? Conhecimento é poder. E daí a grande resistência às cotas, tá certo? Porque é esse o incômodo, né? É o poder. Comentar, ouvir a sua opinião, por exemplo, nós temos uma coisa gravíssima, que é o genocídio da juventude negra, né? Os jovens negros, periféricos, na maioria são vítimas, inclusive, de crimes praticados pela polícia e pelos outros grupos, né, de extermínio. E quando toma conhecimento de qualquer morte, há um consenso, né? O imaginário, ele atua de uma forma, né? Muitas vezes que as balas perdidas, é dizer 1000 vezes que aquela pessoa nunca teve passagem pela polícia, né? Como se bala perdida, né, precisasse de justificativa. Mas só para a gente pensar como esse imaginário, né, negativo, estereotipado, de que os jovens negro, ele está envolvido com droga,
ele não tem futuro, entre aspas, ele está fora da escola, porque infelizmente muitos deles estão, porque o racismo também faz isso, expulsa de uma certa forma essa juventude da escola, né? E quando a gente vai ver de cada 3 que estão fora da escola, no ensino fundamental, Dois. 2 são negros, e essa jovem que vai repercutir lá para enfrentar mais na frente essa violência. Então, muitas vezes não se dá nem o trabalho, né, de juntar qualquer elemento, qualquer dado em relação à vida pregressa daquele jovem. E é um consenso, né, de que foi morte em confronto com a polícia, é uma questão, estava envolvido com droga, e isso é como se justificasse tudo. E isso também é esse imaginário, né? Porque a gente vê, isso é recorrente, quando acontece algo sabe, de violento, que não é para acontecer com ninguém, mas se for com um jovem branco, a imprensa passa um mês falando, aí a polícia do Santos descobre quem foi que fez, e todo mundo mobiliza. E eu falo também do jovem e dos adultos, estou falando de os brancos e empoderados de um modo geral. Mas, infelizmente, quando isso ocorre com pessoas negras, é um índice altíssimo de não investigação desses crimes. E se for confronto com a polícia, nem se fala, né? Suposto confronto com a polícia. Então, e isso há um distanciamento enorme das autoridades, das famílias dessas pessoas. Primeiro que a família morre de medo de chegar junto da polícia, né? De saber o que aconteceu. Então, nós temos hoje muitas organizações de mães, em São Paulo, aqui em Recife, Brasília, em todo canto, que estão se unindo, mulheres, mães que perderam seus filhos, eles, irmãos, para fazer essa luta, para cobrar uma atitude das instituições. Porque não é possível que a gente tenha que lidar com essa impunidade constante e infinita. Com essa infinidade constante, sem tempo, sem previsão. A gente está agora, todo mundo falando nesses casos mais recentes, teve o caso do George Floyd, mas aqui nós temos no Brasil inúmeros casos de George Floyd. Muito. E tem a filmagem, porque eventualmente a polícia nem deixa filmar. Imagina. Mas o que eu quero dizer é preciso que a gente, enquanto instituição também, a gente, né, se preocupe com essa sequência, com essa reprodução, com essa invisibilidade. E uma palavra que eu gosto de me lembrar é o cuidado com essa realidade desse outro. Sair desse imaginário e verificar, afinal de contas, em que consiste essa juventude está morrendo, e o que é que a gente pode fazer para que a gente tenha uma prática interativa, a gente saia do conforto, né, do comentário, né, do compadecimento e das crônicas, e a gente faça mais cuidadosa de cada realidade dessa. Então, mas para isso é preciso que a gente perceba que esse imaginário interfere. Então, a minha pergunta eu sei que você já participou de várias oficinas com a gente aqui, com meus colegas do Centro Pernambuco, ao longo desses quase 18 anos de antirracismo, mas eu queria ouvir de você, você acha que esse imaginário pode ser afetado positivamente, esse imaginário negativo em relação à população negra, pode ser afetado positivamente, né, ser desconstruído através da sensibilização, da psicologia, da psicanálise, da discussão, porque tudo isso é aprofundar, né? Eu acho que as instituições, de um modo geral, elas precisariam fazer essa discussão interna. Mas você acha que a gente tem como mexer para apressar, digamos assim,
essa transformação? Porque é muito duro a gente ver a repetição constante. É muito duro ver essa repetição e também é duro compreender que esses espaços ainda não conseguiram se envolver, né, tão intensamente com um tema que já é tão presente nas nossas vidas, né, de entender as realidades vividas pela pessoa negra, pelos jovens negros, por tudo isso. Mas aí a sua pergunta, ela me remete primeiro a lembrar que a gente precisa estudar, né? Eu acho que não é possível acessar a esse universo, né, da existência negra no nosso país e na justiça isso ter uma incidência se não houver um estudo. O estudo ele é necessário, né? E aí eu já incluo pensar a partir do que você falou, um estudo sobre a necropolítica, ela é importante porque ela vai falar de algo que não é um fenômeno, mas que cria-se essa regra. Por que se matam as pessoas negras? Por que são os jovens negros que estão morrendo? Que lógica é essa? Né? Que sentido é esse? Então, é algo que já está aí, que o filósofo, né, aquele Mbembe, ele traz, né, e ele já se inspirou em Foucault, então a biopolítica ela já insinua que existe algo que a gente precisa estudar, mas tem um elemento fundamental, doutora Bernadette, que é quando passa por aqui. Então, precisa passar pelo sujeito, pela pessoa. Não dá para ser só uma leitura, porque aí a leitura, aquilo fica tão distante da nossa realidade que às vezes a gente não consegue captar. Mas quando passa por nós, e a gente teve algumas experiências nas nossas oficinas com o Ministério Público, quando a gente fazia as vivências, né, de lugares do lugar de cada um e que acessa ou que não acessa essas questões. Então, às vezes a gente tem que entender que a gente tem limitações de enxergar algumas questões. E que para isso eu preciso não me colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai conseguir verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Mas se a gente consegue ouvir o outro, se a gente consegue compreender o que se passa de fato no universo da vida daquela pessoa, a gente vai ter um acesso muito maior ao que está acontecendo, as implicações sociais, as relações como elas se estabelecem. Então, existem alguns lugares de privilégio. A gente sabe que a maioria do nosso Ministério Público é branco. Então, a gente sabe que a maioria do nosso Ministério Público é de uma referência de um determinado lugar, de uma determinada visão. Então, se é esse o lugar, é preciso sair desse lugar, é preciso compreender que o mundo, que o universo, que as relações, elas se extrapolam a partir desse olhar. Por exemplo, Gilberto Freire, quando escreve Casa Grande Senzala, ele escreve a partir da Casa Grande, o olhar dele sobre a senzala. Mas, nesse caso, o convite é a gente ir para a senzala, é a gente passar por uma vivência pessoal, né, de entender onde é que eu não enxergo, por que é que eu não vejo, que vendas foram construídas daquele imaginário, porque somos todos, tudo que nós temos de dificuldade de enxergar esses processos tem a ver com essa construção do imaginário. E aí, dentro do universo de vida de cada uma das pessoas, é desconstruir mesmo. Então, há possibilidades de desconstrução, a gente tem muitos parceiros e parceiras brancas, na psicologia, inclusive, que é a área que eu atuo. Então, tem muitas pessoas brancas que já conseguiram entender, por exemplo, o que é o lugar do privilégio, né? Do olhar de quem foi construída, que foi criada nesse lugar, nesse universo, e que precisou desconstruir e poder falar das questões raciais, mesmo sendo pessoas brancas. E que aí é o lugar onde as pessoas dizem, bom, eu no meu lugar de branca entendo isso, e poder incidir, e poder atuar, e poder fazer escutas, e poder cuidar das pessoas na realidade delas. Então, não é uma coisa que, e sempre a gente diz, o racismo não é um problema do negro, o racismo é um problema da nossa sociedade. Então, todos nós, né, que estamos nesses espaços e que precisamos cuidar de pessoas e trabalhar com essas pessoas, precisamos
cuidar desse acesso, abrir esse acesso, possibilitar esse acesso. Mas a primeira coisa é começar a reconhecer aonde eu reproduzo o racismo. De que forma eu reproduzo o racismo? É aqui, é no pessoal. E aceitar que pode estar reproduzindo o racismo, mas que pode transformar isso. E que essa reprodução é algo que você precisa entrar em contato para entender por que que você repete aquelas piadinhas, por que que você acha graça das piadas, por que que aquele ditado é tão repetido por você, né? Por que que atravessar a rua diante de um homem preto que vem é acontece? O que é de onde foi construído isso? De onde é que foi tirada essa história? Por que é que eu não quero que minha filha case com um homem negro? Por que é que eu não aceito ordens de um chefe, de um patrão ou de uma referência superior a mim que seja negra? Eu questiono o poder dele, o lugar que ele ocupa. Então, são essas coisas que a gente vai precisar reconstruir. Pois é, Jesus, você traz uma reflexão muito importante. E você fala uma coisa interessante. Realmente, nós somos uma instituição majoritariamente branca, né? Isso é verdade. E existe também algumas pessoas negras na nossa instituição que não se reconhecem como tal. Isso também existe, né? Porque é como se pudesse deixar de ser negro, porque agora eu não preciso mais ser negro ou negra. Porque agora eu sou promotor de justiça, sou promotora de justiça. E eu me lembro que em algum momento das nossas oficinas tinha colega que entrava branco e saía preto, né? Hoje me diz assim, eu descobri maravilhosamente que eu sou uma pessoa negra. Então, Uhum. é uma coisa incrível, né? Então, momentos até muito bonitos, né? Às vezes Mas o que eu quero dizer é que é preciso, né? Não precisa a pessoa se descobrir negra, né? Se descobrir negra é maravilhoso, é o que toda pessoa negra tem que fazer, porque, como dizia Simone, Uhum. ninguém nasce negro, torna-se negro, né? Então, para Isso. de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, esse tornar-se negro é é uma questão de você sair desse lugar que você se colocou, né? Que você e a gente Uhum. faz isso com a pessoa é como diz assim, Uhum. puxa, agora que eu já posso não estar mais nesse lugar, já faz de conta que eu não sou negro, porque ou negra, que eu agora estou num meio que não tem poucos negros, então eu não preciso ser mais uma pessoa negra. Então, mas o que eu queria trazer com isso é ainda dentro da questão do imaginário social, é porque é como se esse imaginário pesasse naquele lugar. Eu agora que não estou num lugar que esse imaginário não corresponde mais à minha pessoa, né? Então, é preciso que a gente também pense nessa reflexão, e porque muitas É, vezes essas pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar a questão, né? Inclusive para fora disso. Então, eu coloco isso porque a gente sabe como isso é recorrente e que não trago isso como uma culpa. É bom que a gente entenda. Isso, infelizmente, uhum. é mais um efeito danoso do racismo, né? De como ele Isso, exatamente. tá, né? A subjetividade das pessoas. Então, esse imaginário, eu posso tirar de mim já. Né? A gente vê jogador de futebol negro, famosos, dizendo que não são negros. Muitas pessoas negras se declarando não negras, porque é uma espécie de É a negação, negação. É a ação, negação. e para poder, imaginando que com isso está evitando o sofrimento. Né? Eu não sei se Uhum. resolve, como a gente vê muitas vezes, né? Muitas pessoas, mãe de família, né? Que olha para o seu filho passar uma humilhação na escola, isso é muito difícil, isso é muito duro. E ela, hoje em dia a gente já vê isso mais diferente, já vê uma resistência, mas é como se não quisesse despertar aquela consciência e fica fazendo de conta que aquilo não é nada, que é outra coisa danosa para a autoestima da pessoa negra. Mas, enfim, eu queria a sua opinião, para a gente já estar caminhando para o final, né? Mas eu queria Uhum.
a sua opinião, ainda dentro da perspectiva do imaginário social, Uhum. como, né, impacta, né, Uhum. a vida das pessoas, né, diretamente, esse imaginário, em todos os instantes da vida, costuma a gente dizer desde a hora que nasce até a hora que morre, né? Então, como a gente poderia prestar atenção a esse imaginário? Como a gente poderia se, digamos assim, se observar, né? Para você, uma psicóloga, uma terapeuta profissional que atende na sua clínica, o que é que você imagina que seria importante para a gente se observar e se policiar de como a gente vê esse outro ou essa outra pessoa que que a gente estigmatiza por conta desses estereótipos e desse imaginário negativo que foi acumulado e que está posto. Então, como eu falei logo no início, esse imaginário é para todos nós, brancos, negros, e cada um vai trazer para si aquela fatia, né, do racismo que foi criado e constituído dentro desse imaginário. Para a pessoa negra, a ideia de ser negro é a pior possível. Então, a depender de como seja a construção da sua identidade, a criação, os espaços onde ela viveu, ela vai ter mais ou menos proximidade com o entendimento do que ela é, distanciado desse modelo idealizado pelo racismo. Mas outras pessoas incorporam esse lugar e percebem que se elas se colocarem enquanto pessoas negras, elas estarão se colocando exatamente no lugar do que o imaginário diz, de toda aquela perversidade do ser negro que é constituído socialmente. Então, para a pessoa negra, negar a negritude, e aí a psicanálise ela traz o sentido de negação como um processo de autodefesa. A pessoa está se defendendo daquilo que ela não suporta entender que existe nela, porque se ela entrar em contato com aquilo, é como se ela estivesse aceitando aquilo que foi imposto para ela. Então, muitos processos, o processo de negação é o processo de defender do sofrimento, da dor, né? E aí, entender que o racismo ele incide na negação da pessoa negra como uma forma defensiva do sofrimento. E esse é o entendimento que a gente precisa ter, porque aí quando, por exemplo, suas colegas, né, muitas pessoas assumem certos patamares sociais e acham que não vão ser mais alvo do racismo, elas param de fazer qualquer tipo de referência, inclusive fisicamente, para lembrar qualquer coisa que diz respeito ao ser negro, para evitar o racismo, mas ainda assim o racismo ele continua, independente do que ela faça, ela deixa de fazer, porque as características negroides, a presença negra dela, ela existe de toda forma. E aqui e ali ela vai se deparar com racismo. Então a gente precisa compreender que é um processo de cuidado, né? E que a gente precisa cuidar das pessoas que negam a si mesmas. Querida, tá maravilhosa a gente, essa conversa, essa live, você, como sempre, trazendo muita luz para essa discussão. Mas a gente vai ter que caminhar, né, para o Isso. E eu quero agradecer, Maria de Jesus, profundamente, sabe? Essa Uhum. oportunidade rara de discutir racismo com um público tão maravilhoso, que é esse público Transforma, esse grupo que tem uma preocupação intensa e constante com a cidadania, com a democracia, com o Ministério Público mais próximo do cidadão. Atuante. E Uhum. a 38 trouxe para a pauta que a gente quer permanecer com ela. Então, obrigadíssima por essa oportunidade e dizer que essas pessoas que estão nos assistindo, eu não tenho como falar com todas e com todos, mas Uhum. estamos felizes, muito honradas com tantas presenças e Uhum. esperamos
estejamos caminhando para a descolonização do racismo, não é? Isso. Uhum. Diz, tem até uma fala dele sobre sair da grande noite. Vamos sair da Tá aí, grande tá noite, grande. vamos Uhum. caminhar